Não sei por onde começar para ter minhas plantas mais lindas por mais tempo florida. Você quer aprender? Vem comigo que eu vou te ensinar. Olha só, presta bem atenção. É muito importante ter um passo a passo. Esse passo a passo é muito simples, muito fácil. Você primeiro precisa, em primeiro plano, conhecer suas plantas. As plantas que você vai adquirir, você tem que entender aonde que ela vai se dar melhor, se é na meia sombra ou no sol total. Por exemplo, a mini azaleia, que é uma planta que dá mais vezes ao ano flores, de 2 a 3 vezes ao ano. Olha que fantástico. São as mini. Normalmente a mini tem folhas menores e dão essa florada maravilhosa, 2 a 3 vezes, enquanto que a azaleia tradicional, aquela que você sempre conheceu, dá apenas uma vez ao ano. Então, você sabendo qual é a planta que você está adquirindo, se é a mini azaleia ou azaleia tradicional, aqui já tem uma grande clareza para você acertar no seu plantio. A mini azaleia prefere a meia sombra, não só o dia inteiro. Já a azaleia tradicional é o dia inteiro. Então vamos lá, para você aprender, conhecer as suas plantas, saber a quantidade de água, a posição solar, para que você tenha sucesso. Por exemplo, se você colocar uma violeta a pleno sol o dia inteiro, você vai torrar suas violetas, não é mesmo? Isso mais ou menos você deve ter uma clareza que sempre viu uma violeta dentro de casa, na cozinha, no peitoral, né? Ali que é onde pega aquele solzinho da manhã, através do vidro. Essa posição normalmente é que você encontra uma violeta linda e florida. Então, é esse o habitat dela que ela vai gostar, certo? A quantidade de água que uma violeta precisa não é muito não. Então, é uma vez por semana, no máximo, não precisa mais que isso. E aí, claro, uma limpeza de folhas feias e danificadas, as florzinhas também, não é mesmo? Sempre limpar, além de ser um capricho, fortifica a própria muda. Isso não é só com a violeta, isso com todas as plantas que você conhece, limpando suas folhas e flores, certo? Bem, agora você sabendo a quantidade de água, a posição solar e o fertilizante ideal que você precisa utilizar, realmente isso tem mais clareza ainda. Os fertilizantes hoje você encontra em qualquer agropecuária ou floriculturas e hoje eles estão fantásticos, gente. Eles têm assim até esclarecido para você qual é o tipo ideal que você deve usar. Se é para plantas que não dão flores ou para plantas que dão flores, né? Então é tudo muito fácil, muito simples. Tem outra barbada aqui, se você utilizar bem o fertilizante, você vai ter muita flor de verdade, isso eu te garanto, certo? Aí você me pergunta, olha só, anotei aqui, mas será que eu vou ter que gastar muito dinheiro para que minhas plantas deem mais flores? Na verdade, não. Você vai gastar mais dinheiro, sim, se você, por exemplo, ficar trocando de flores com tanta frequência por não entender a planta que você adquiriu por aquele lugar que você quer utilizar. Então, com os cuidados que você não dá à sua planta, que você sim vai ter que trocar mais vezes de planta. Agora aqui, se eu te digo como você deve cuidar, conhecendo a sua planta, aí sim você gasta muito pouco mesmo. Muito menos do que sem esse conhecimento, certo? Da água, posição solar, conhecer bem se ela é mini, se ela não é mini, quantas vezes ao ano ela te dá flor. Tem plantas que dão flores uma vez só ao ano, não é mesmo? Por exemplo, tem flores como hortênsia, como a lamanda é uma estação, né? A lamanda tem no outono a florada. A hortênsia dá ali também uma vez ao ano, mas
Tem em zonas que ela dá por um período maiorzinho, mas é uma vez no ano, certo? Jasmim, uma vez ao ano, não é mesmo? Então, e tem flores, por exemplo, que nem buganvília. O buganvília dá flor a maior parte do ano. Se bobear, dá todo ano. Por que eu falo isso? Porque aqui no Rio Grande do Sul, o sol no inverno é muito menor, os dias de sol. Então, o buganvília gosta de um sol absurdo, certo? Para dar flores. Então, o maior tempo no sol, ele te dá mais flores. Quanto mais sol, mais flor. Claro, com os cuidados da água, né? De uma poda boa, anual, enfim, um bom fertilizante. Esses cuidados todos vai fazer com que a tua planta fique mais florida por mais tempo, certo? Então, como é importante esse conhecimento, né? Conhecer essas plantas e conhecer o local ideal que você vai colocar sua planta. Vai plantar ela ou vai botar dentro de casa. E onde você vai plantar no seu jardim? Tem muito sol ou mais ou menos? Esse mais ou menos também tem flor para esse mais ou menos. Sim, tem várias, algumas, não vamos dizer várias, tem algumas. Os lírios da paz, por exemplo, adoram essa situação, essa meia sombra, né? Um pouco de sol, um pouco de sombra, é ideal para o antúrio. O lírio da paz, mas também o antúrio. O antúrio também gosta dessa situação. Outra plantinha lindíssima que eu amo de paixão, já fiz diversos canteiros à meia sombra, há muito tempo atrás, canteiros com clívia, essa planta maravilhosa com as flores alaranjadas. Fica um escândalo. É uma vez ao ano também, é uma temporada assim, né? E no lugar mais de sombra do que de sol. Porque se der muito sol nela, vai acabar queimando a sua clívia. Essa planta é perene, também tem que conhecer isso, se ela é perene, se ela por exemplo, se ela é anual, né? Então, a clívia é um exemplo muito bom para meia sombra. Outra plantinha legal para meia sombra é a famosa Maria Sem Vergonha. Essa é uma queridinha dessa posição solar. Se você colocar a pleno sol, a Maria Sem Vergonha vai ficar todo o tempo bem murchinha. E isso a gente não gosta. Ela não morre, mas sofre tanto que ela começa até, você vai praticar mais irrigação por ela estar mais murcha, e isso causa um estresse nela. E esse estresse é prejudicial, começa a surgir bichinhos, começa a surgir incômodos que você não vai gostar. Então, preste bem atenção como é importante saber também a posição solar da sua planta, não é mesmo? Então, agora você vai me perguntar de novo, olha só, vou gastar muito tempo do meu dia para fazer isso? Não, você não precisa de muito tempo. Na verdade, você, sabendo cuidar da forma adequada, sabendo qual a posição solar, sabendo também a quantidade de água que ela precisa, de muita água, pouca água, isso é assim, e também tendo uma paciência de aplicar o seu fertilizante a cada 15 dias, eu digo a cada 15 dias, mas tem outros fertilizantes que querem e precisam ser colocados com um tempo maior. Você tem que saber qual você precisa adquirir para o seu conforto. Né? Tem produtos no mercado que você coloca a cada 5 meses, de 5 em 5 meses. São fortes, mas liberam devagar. Né? Eles liberam muito devagar depois da irrigação. Então, é uma escolha. Você tem N produtos para colocar nas suas plantinhas florirem mais, certo? Bem, então é isso. É tão gratificante essa maneira de cuidar das plantas a partir do conhecimento dela, de cada uma, que você, ao aplicar o fertilizante também a cada 15 dias ou a cada 5 meses, dependendo da sua escolha, dependendo da sua planta, não é mesmo? O resultado aparece. E aparecendo o resultado, você fica maravilhado, feliz da vida,
ou maravilhada. E então, alegria total nesse momento, assim como eu estou aqui no meio de tanta flor linda, maravilhosa, com tanta cor, forma e textura. Não é lindo? É lindo, né? Eu mesma já fico feliz só de falar delas. Eu acredito que vocês, ao vê-las, elas também devem estar muito felizes, não é mesmo? Então, olha só. Eu quero te contar aqui também que eu mesma já passei por isso que eu estou falando aqui agora. Eu não sabia como cuidar das minhas plantas e flores. Eu não sabia como, se ela era para sol, se ela era para sombra, se tinha que colocar muita água ou pouca água. Era uma dor muito grande ao ver as minhas plantas queimando ou ficando murchas, como as Marias sem vergonha, a pleno sol, pois eu não sabia, não entendia nada disso. Fertilizante, então, gente de Deus, olha, era um suplício colocar um fertilizante. Eu não tinha uma clareza, não tinha uma certeza também de que o fertilizante ia dar uma alegria tão boa para minhas plantas e um resultado satisfatório. O fertilizante, um NPK, por exemplo, rico em fósforo, nitrogênio e potássio, é tão importante quanto você comer uma fruta e um legume e tomar uma água, certo? É tão importante quanto. Então, o momento que eu acreditei, aceitei e utilizei o fertilizante, nossa, aí sim, né? Aí sim foi um sucesso total. Depois de muito tempo, né, eu vim acreditar, eu queria só produtos naturais, eu já até falei em outros vídeos, eu queria só usar a prática de humus de minhoca, né? Mas o humus de minhoca é bom, não vamos criticar o humus, ele é bom. Só que ele tem ele é equilibrado, como se fosse um nitrogênio, fósforo, potássio, um 10, 10, 10, ele é muito neutro. Pois eu tive muitos canteiros de minhocário por diversos anos e fiz também diversas pesquisas do pH, né, do que o produto me trazia. E ao aplicar nas plantas, elas ficavam verdes, supimpas, maravilhosas, mas não floriam. Elas não davam flores. Elas ficavam muito vistosas, muito bonitas. A folha, sabe, era exuberante, era forte. Mas aí foi que eu me questionei, por que minhas plantas não dão flores? Aí, pesquisando, indo fazer vários cursos presenciais, diversos, em todos os lugares que eu podia, né? Estudando muito e praticando. Eu estudava e praticava, colocando a mão na terra mesmo. Assim como diz, botando a mão na massa, é isso aí. Eu fazia muito isso, gente. Eu aprendia e colocava em prática. Eu aprendi e colocava a mão na prática. Eu fiz meu laboratório em casa, enquanto o minhocário ia se desenvolvendo, né? Porque as minhocas têm um tempo, né? Todos os produtos ali também tem que ter 2 a 3 meses, né? 45 dias e tal, para se decompor e a minhoca comer os produtos e fazer o cocôzinho dela, porque o humus é o cocô da minhoca, né? Limpinho e cheirosinho, não tem nenhum fedor, não. E é maravilhoso, sim. Porém, ele não é completo para dar flores, certo? E ao descobrir isso num curso presencial, com professores qualificados, né, em como adubar as suas plantas para ter mais flores, eu concluí que realmente ele é importante. E eu comecei a utilizar nas minhas plantas, que dariam flores, porém as minhas não davam, né? E ao utilizar e vi o resultado. Gente, os líquidos, por exemplo, os fertilizantes líquidos, te traz um resultado mais rápido do que os de bolinha. Como eu falei há pouco tempo, tem uns que a cada 5 meses, né? E tem outros que não precisam tanto tempo que nem esse. Tem uns que é menos tempo, né? Mas aí eles são de bolinha, né? E esses grãozinhos vão diluindo, se desfazendo com a quantidade de água que você vai colocando. Então o resultado não é tão rápido. Já o pó que você mistura na água te traz um retorno mais rápido. E isso só com o tempo que eu descobri. E eu estou contando aqui para você, certo? Então, se você quer um efeito rápido, aposte nos líquidos,
que nada mais é do que você comprar o pozinho e misturar na água. Tem os líquidos prontos também, tá? Mas eu utilizo muito esses para misturar, que eu acho que é bem legal, porque rende. Normalmente uma dosagem assim básica e generalizando aqui, não é bem essa palavra. Como é que eu posso me expressar aqui, gente? Ai, socorro, me ajuda. É que, generalizando mesmo, os rótulos dizem que é uma colherinha de pó para cada litro d'água. Quase todos são assim. Mas muita atenção, sempre vale lembrar aqui que você, ao adquirir o seu produto, leia no rótulo de cada fabricante, que cada um tem a sua dosagem. A minha aqui, a maioria é assim, mas não que seja igual à sua aquisição aí, certo? Bom, então como ele é líquido, colocando a cada 15 dias, é um período mais curto e você vê na primeira semana de aplicação, já que a planta já está sendo mais forte, mais vistosa e mais florida em seguida. Se não está florida, eu te dou um mês para você colocar e a cada 15 dias já sentir botões aparecendo e florindo, certo? É bem legal. E tudo que é necessário para começar a ter mais flores é conhecer as plantas. Acabei de falar, repito aqui, que isso é essencial. Conhecer suas plantas é muito, muito importante. Né? Se ela é de sol, se ela é de sombra, se é pouca água ou muita água. Né? Isso sem dúvida, repito aqui, porque realmente ela é importante. E como eu já falei também, tem plantas que dão flores o ano inteiro, né? Que nem o bougainville, e tem outras que dão aqui e acolá. Hortênsia é um caso, né? Essa coisa mais linda, mais cheia de graça. Então essa aqui é uma azul, né? Existe a rosa, existe a branca, e ela vai te dar flores assim com tanta florada mesmo, com tantas flores, assim que nem todas que estão em cima da minha mesa. Por exemplo, olha o tamanho do pote, gente, olha. E a quantidade de flores, é um escândalo, né? E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mudas. 7 mudas de mini azaleia. E ela está exuberante assim, porque tem todo esse cuidado. A quantidade de água, nunca encharcar, nunca encharque, nunca encharque sua planta. Água no pratinho, jamais. Você molha uma vez por semana e observa. Eu sempre digo, observe. Uma vez por semana tá bom. Se ela começar a dar uma murchadinha, então essa é um pouquinho mais que uma vez por semana. Se você entender exatamente o que a planta está precisando, assim você vai ser mais feliz. E a planta também agradece. É muito legal, é muito lindo isso. Normalmente, quando há um vaso desse tamanho, com a quantidade de mudinhas, você tem que molhar cada lugar de cada muda. Porque se você molha de um lado só, talvez essa outra desse lado morra e você não sabe por quê, mas como eu molhei ela, mas não do outro lado. Então, às vezes, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Então, aproveite quando você molhar, molhe toda a borda do vaso, ou então no centro, né, que se esparrame muito bem. Porque quando vem essas plantas do fornecedor, elas vêm absurdamente secas, porque o cara não quer molhar o caminhão dele. E a empresa que recebe, tipo eu que tenho uma floricultura, às vezes esse encharcamento não vai ser legal, mas é necessário quando a planta estiver muito seca. E aí o substrato é tão seco, eles colocam o substrato muito leve também para facilitar o carregamento, né? E entrar também os nutrientes também com mais facilidade. Então, às vezes, dá um ressecamento tão grande no solo que ao molhar pela primeira vez, depois de vários dias sem irrigação, ela não absorve com muita clareza, assim, com boa quantidade, digamos. Ela escorre totalmente a água para baixo. Então, o primeiro passo, assim, quando você recebe a flor ou vai numa floricultura, está muito seco o solo, você pode hidratar completamente seu solo pela primeira vez, bastante água no primeiro dia. Pode, mas se você percebe, botando o dedo, o famoso teste do dedo,
Se você botar o dedo e tá úmida, então não faça esse procedimento. Só faça isso se o solo estiver absurdamente seco. Porque quando você for molhar, essa água vai escorrer. E a gente não quer isso, nem a planta, porque pode haver estresse. Às vezes é só um pedaço. E aí, então você pode fazer isso, molhando todo o substrato. Se aí ficar escorrendo, coloque o pratinho por algumas horas. E depois que ficou ali umas 2 ou 3 horas, dá para colocar o restante fora. Tá bem? Muito esclarecido aqui? Então, porque se a planta vier muito leve, ela tá seca, né? Então vamos irrigá-la, porque isso é muito poderoso, ok? Manter o solo úmido, mas nunca encharcado, tá bom? Então, conhecer as plantas, né, que dão flores, né? Quais são elas? Tem plantas que não dão flores e que você precisa entender, então, quais as plantas que vão dar flor e o que elas precisam, né? Tudo que eu já falei e um pouco mais, né? Poda. Olha que importante o item poda. Para um buganvília, por exemplo, te dá muitas flores e compacto assim, é necessário uma boa poda, que às vezes ele se desenvolve de uma tamanha rapidez e vai, que vai, né? E a flor vai dar bem lá na pontinha. Ai, que linda aquela flor lá na ponta, mas fica muito vago assim. Aí você estimula a florada com uma boa poda anual. Não precisa mais que isso. Então, para te ver como não é muito trabalho que você precisa. É só entender da planta, conhecer direitinho se ela te dá flor o ano inteiro, se é só uma vez por ano, se ela precisa de pouca água. Esta sim, precisa de muito sol e pouca água. Tem até um vídeo falando sobre isso. É muito simples, muito fácil. E uma boa poda também auxilia, ajuda a dar mais flores, com bom fertilizante. Voltando a falar das podas, olha só uma coisa muito importante falar aqui também sobre as podas das roseiras. As roseiras dão flores absurdamente quando é bem podada. Surgiu a flor, beleza, admira, contempla, né? Ou colhe para colocar num vaso, não é mesmo? Mas se isso não acontecer, por exemplo, você teve a flor, a rosa no pé e tá bom, acabou a florada, muito bem, poda, faça uma poda. Toda vez que a flor fica feia, faça uma boa poda, né? Então, normalmente a roseira que te dá mais flores é aquela que tem uma boa poda cada vez que a florada acabar, por exemplo. Ficou feia, poda, porque senão ela fica com aquele vai crescendo. Fica aquele braço longo que a próxima roseira vai dar lá em cima, não é mesmo? Então veja como uma poda é importante também para dar mais flores e ficar mais bonita e compacta, né? A poda fica com mais flores e mais próxima um galho do outro, brotações próximas da outra. Um maracá da serra, por exemplo. Outro fato aqui. O maracá da serra te dá flores, é um arbusto que pode ser transformado numa pequena árvore e se você, conforme a poda também, né? Você pode conduzir com uma poda, ser conduzido como uma árvore, como pode conduzir para formar um arbusto, não é mesmo? Se você quer esse arbusto bem cheinho, com muitas flores próximas uma da outra, uma boa poda após cada florada, certo? Sempre manter a poda após a florada. Isso enriquece a muda. Outro fato muito legal aqui é você entender o tamanho do vaso. Por exemplo, o tamanho do vaso que vem a planta linda, maravilhosa, florida. Olha que bacana. Gente, para esse vasinho tão pequeno, vir com um galinho apenas e tão florida, com certeza foi bastante cuidado com tudo, com a irrigação, com fertilização, com a condição solar, para que ela venha assim lindinha, tão pequenininha e tão farta de flores. Porém, todavia, contudo, é muito importante lembrar que ao começar a cair as flores, opa, mas isso aqui está muito pequeno, né?
Então a nova florada aqui dentro desse mesmo espaço vai ser quase que brigando aqui, né? Então o que a gente deve fazer? Colocar essa planta depois da florada, tá? Muito importante, nunca faça procedimentos para troca de vaso ou para de vaso para o jardim quando está em flor. Só se você tiver um cuidado muito, muito grande, tipo, né, desapertar ela, porque normalmente com muita, assim, com pouco espaço e muita planta, ela normalmente está muito enraizada no pote e se gruda. Então, se você afrouxar bem nas laterais e tirar com muito carinho a planta inteira, tudo bem, dá para fazer. Mas quando eu digo que é para depois da florada, é justamente para não estressar essa flor. Senão você pode acabar perdendo essa quantidade lindíssima de flores quando você fizer esse procedimento de trocar de tamanho de vaso para o maior, porque, ai, que pena, olha, coitadinha, está tão apertadinha. Claro, eu também acho. Mas enquanto está em flor, acalme-se, acalme-se, muita calma nesse momento. Tem duas situações, ou tu afrouxa e tira inteira e planta, já no lugar bem já definido, 2 a 3 vezes maior que esse, ou espere toda essa florada acabar. Se você tiver essa prática já, muita firmeza, confiança de tirar inteiro, tranquilo. Mas se desmoronar esse torrãozinho, estressa a planta, adeus a planta. Aí é um estresse total para ela e para nós, não é mesmo? E a gente não quer isso, não. Tá, então tudo resolvido? Tudo resolvido. Muito bem. Então, se a florada acabou, legal, beleza, posso trocar de vaso. Pegando um vaso sempre 2 a 3 vezes maior, esse aqui estaria super bem. Tá? Tem profundidade maior, tem largura maior, esse aqui seria ideal. O que a gente faz? Tá sem flor, tá? Vamos supor que esteja sem flor. Legal, vamos fazer uma boa drenagem. Fazendo uma boa drenagem, perfeito, vai dar tudo certo. A gente fura o vaso, muito bem, furamos o vaso, fizemos aquela drenagem bem legal, botamos uma manta bedim. Não tem manta bedim? Não faz mal. Coloca um Perfex, coloca, por exemplo, filtro de café, para colocar em cima do furo do vaso. Para que essa planta não escorra aqui com a terra e coisa. Aí, para facilitar essa drenagem, nós vamos colocar britinha. Britinha, sinazita. Sinazita é uma argila expandida. Ou, quem sabe, tu tem lá uns vidrinhos quebrados, ou o que você tiver, ok? Coloque lá em cima da manta bedim. Manta bedim parece um feltro, encontra-se em qualquer ferragem, material de construção, que é para drenagem. O pessoal utiliza a manta bedim para fazer drenagens de rua, ou de encanamento e tal, e coisa. Dá para fazer drenagem de vaso também. Né? Então vamos lá de novo. O vaso furado, a manta, pedrisco, areia de construção e um pouquinho de terra. Aí agora sim você pode colocar a sua planta e completar com terra enriquecida com matéria orgânica, ok? Aí para fertilizar, você molha muito bem a sua planta e começa o processo de fertilização. Sim, a cada 15 dias você pega lá um NPK para dar flores aqui. Em geral, para todas as flores pode ser um 4, 14 e 8, ok? Esse é básico para as flores. E aí você colocando a cada 15 dias, com certeza sua planta já vai germinar mais brotações novas. Em seguida vai abrir mais flores. Aguarde e verá. Você fazendo essa prática, com certeza vai ter sucesso, ok? Bem, aí você me pergunta, mas Flávia, será que eu consigo fazer tudo certinho e ter mais flores? Sim, com certeza. Acredite, eu te digo, acredite, fazendo esse processo que eu estou te falando aqui, hoje, nesse vídeo, super bom, explicativo, que você vai ter sucesso sim com essas plantas e com muitas flores, certo? Muito bem. Então, vou finalizar esse vídeo agradecendo de coração
vocês ficarem até o final desse vídeo. Muito obrigada. Ah, se surgiu alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, certo? E se você gostou desse vídeo, dê um like que ajuda muito o canal aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!